Quem são as vozes proféticas que você ouve? Com quem você busca conselho nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos de tribulação, pelos desertos que você vai passar, ou que você está passando? Quem são as vozes que te aconselham? Eu acho muito interessante porque o Senhor sempre me traz para essa palavra. E eu olho para minha vida, lógico, né? Eu fico assim buscando em Deus. Senhor, quem são as pessoas que estão ao meu redor? Essas pessoas de fato são suas, porque, gente, nós estamos vivendo em um tempo que o que tem de falsos profetas, de falsos cristãos, e Jesus já nos alertou sobre isso, né? Ele disse, cuidado, porque surgirão muitos cristos. E quando as pessoas talvez leem essa mensagem, acredita que esses muitos cristos, né, que irão surgir, são grandes líderes, né? São grandes líderes à frente, são pessoas muito famosas, e não, tá? Não se engane. Esses falsos cristos que Paulo fala, que Jesus fala, né? Que muitos virão dizendo, eu sou o Cristo, é justamente pessoas comuns como nós. Pessoas que têm uma tela de celular para abrir e mesmo estando endemoniada, falar de Jesus. Falar sem conhecê-lo, falar sem contemplá-lo, falar sem ter tido de fato um encontro com ele. E nós estamos vivendo uma era, assim, muito grande do poder da influência. Então, quando Jesus falava lá, vão dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, né? Ele está aqui ou ele está ali. Meu amor, é sobre isso. É sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Esse poder de influência que todos nós temos hoje em nossas mãos. Então, nós estamos vivendo um tempo de poucos jaziéis, né? Como eu coloquei ali no texto. E isso tem acontecido pela corrupção mesmo do coração do homem, né? Esse lugar do estado de profecia, não a profecia bíblica, porque a profecia bíblica é o estudo da palavra, é orientar as pessoas a seguir a Deus, a viver uma vida com Deus, a renúncia, a cruz, a dor. Jaziel, quando ele é tomado, né, pelo Espírito do Senhor, e aqui fala, o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele diz o seguinte, que é o que as pessoas não querem ouvir, essa parte elas não querem dos verdadeiros profetas. E quando eu falo verdadeiros profetas, são as pessoas que exercem o dom de profecia, tá, gente? Que tem esse dom da profecia, do ensino da palavra. Ele diz o seguinte, amanhã marchem contra eles. Aí você pensa, eram 2 exércitos gigantes, dos amonitas e dos moabitas. Então, 2 exércitos gigantes para atacar a pequena, vamos dizer assim, Judá. E o que o profeta, né? Na verdade, o que o Espírito do Senhor desce sobre Jaziel, que ele não era profeta, na verdade, ele era um levita, mas o Senhor usou a boca deste homem no meio do povo e disse o seguinte, amanhã marchem contra eles. Gi, onde é que você quer entrar? Vamos lá. Eu vou entrar onde muitas de vocês não querem, mas presta atenção que vocês vão entender. Quando a palavra do Senhor vem na boca de uma pessoa, quando o Senhor usa, né, o dom de profecia ali, através da vida, né? Enfim, o Senhor quer determinar algo, ele quer direcionar, ele quer aconselhar aquela nação ou uma pessoa através do dom de profecia de outra. Tem 3 pontos muito claros de como isso vem do Senhor. Primeiro Jaziel, ele começa dizendo, não tenha medo. Primeiro, palavra de conforto. Se você está num caos, se você está passando uma dificuldade na sua vida, se você está passando o pior cenário, um deserto na sua vida, primeira coisa, uma palavra de conforto. Então a palavra vem, não tenha medo, não fiquem desanimados. Então, conforto, Senhor, conforta primeiro. Depois, a segunda palavra é de enfrentamento. E é aí que a maioria não aceita. E como atingir a palavra de enfrentamento? A palavra de que você precisa enfrentar o seu inimigo. E muitas das vezes o seu inimigo é aquele pecado escondido que você nunca confessou. Muitas vezes o seu inimigo é aquele pecado que você não abre mão, que você não renuncia. É aquele sonho que o Senhor já falou para você, eu não quero isso para sua vida, mas você insiste em querer aquilo, mesmo o Senhor já tendo te dado vários sinais claros de que aquilo não é para você. Muitas vezes o seu inimigo é você ter consciência plena
de um adultério dentro do seu casamento que o seu marido cometeu contra você e você finge que não está acontecendo, que isso não aconteceu. E aí você vai deixando o inimigo tomar de conta da sua casa, da sua vida, do seu relacionamento. Muitas das vezes o seu inimigo que você não enfrenta, que você não faz o que Jaziel diz aqui, amanhã marche contra ele, e você não marcha, é aquele pecado, sabe? Que você vive caindo e você não tem coragem de confessar. Porque no fim das contas você nunca se arrependeu. Porque uma pessoa que se arrepende, ela confessa, enfrenta e deixa. Mas você só quer confessar e deixar. Você não quer, sabe, enfrentar as consequências dos seus erros, as consequências, né, daquilo que você mesmo criou, que você mesmo plantou. E não é por menos que Josafá, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: creiam no Senhor seu Deus, permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Muitas mulheres não têm êxito no seu casamento, não tem um casamento 100% saudável, não tem um casamento pleno, não tem plenitude, não vive plenitude no casamento, não vive plenitude na vida profissional, não vive plenitude na maternidade. Sabe por que não vive? Parece assim, você olha pra sua vida, você faz um giro de 360 e você olha e fala assim, cara, nossa, eu sou muito plena nessa área, mas nessa área aqui, meu Deus do céu, só pela misericórdia de Deus. Às vezes seu casamento é maravilhoso, mas sua vida financeira é o inferno. E aí começa, e isso aqui, né, a sua vida financeira vai começar a atacar o seu casamento. E aí vira aquela bola de neve. Quando você vê, tá aquela bagaceira toda. Muitas das vezes, pecado não confessado e não enfrentado. Porque, sabe esse confessionário? Que tem até nas igrejas católicas. Eu vou lá, confesso pro padre e tá bom. Então tá bom. Então quer dizer que se você mata uma pessoa, você vai lá e confessa pro padre e você não vai pagar pelas consequências disso? Você acha que Deus tá nisso? Mas eu fui perdoado, mas você não pagou pela sua pena na terra. Você tá aqui. Enquanto você estiver na terra, minha filha, você vai ter que sofrer as consequências aqui. Qual que é a diferença de viver as consequências com Deus? É que muitas das vezes a redução de pena é grande. A pena se torna mais leve. Eu creio que nós temos o poder de adiantar ou atrasar a nossa vida. O de adiantar é quando nós obedecemos. E o de atrasar é quando nós desobedecemos, né? Quando nós somos rebeldes. E muitas das vezes, o Senhor, ele vai lutar as nossas guerras por nós. Eu tava conversando esses dias com uma pessoa e eu falei pra ela o seguinte. Ela falando, tal, a gente falando sobre questão de confissão. E eu peguei e falei pra ela assim, e ela falando, ela vendo todos os cenários, os piores cenários possíveis, né, que aconteceria ao ela confessar tal ponto. E eu peguei e disse pra ela o seguinte: e se não for assim? E se a misericórdia do Senhor alcançar? E se a graça do Senhor estiver sobre a sua vida devido à sua obediência? Sabe? E se o Senhor mudar o cenário? Você não vai saber enquanto você não obedecer. Muitas das vezes a gente escolhe não obedecer por medo das consequências, né? Então a gente às vezes mentiu pra alguém e depois a gente vê, poxa, cara, menti. Menti pra aquela pessoa, não deveria ter mentido pra ela. Agora, como é que eu vou chegar na pessoa e falar pra ela que eu menti pra ela? Pronto, acabou, ela nunca mais vai confiar em mim. Eu vou perder a confiança daquela pessoa. O olhar dela por mim vai mudar e eu não queria isso, né? A gente não quer. Mas aí, o que te garante que talvez isso não é a pessoa olhar pra você com mais amor, com mais compaixão, com mais confiança ainda, de pensar assim, cara, olha só, ela mentiu pra mim, mas ela tá vindo aqui pedir perdão e é isso, ela não consegue mentir. É uma pessoa que não consegue conviver com a mentira. E se for assim, vocês entendem que o medo paralisa, o medo, ele trava a sua obediência a Deus? É por isso que Jaziel começa dizendo, não tenha medo. Porque o medo faz você desobedecer. O medo faz você ver coisas que às vezes nem vão acontecer. Faz você sofrer com antecedência ao ponto de você paralisar. Você sabia que demônios, eles se alimentam do medo? Sim. Muitas das vezes você vive um pecado, né? Você viveu a prática de um pecado por um tempo e você só escondeu por medo do que as pessoas iriam achar, do seu marido descobrisse, a sua mãe, né? Você aí que é filha, que pecou
né? Talvez se casou e não era virgem, mentiu pra mãe que era. Às vezes abortou e nunca contou pra ninguém, pra sua mãe, pro seu pastor. Vive esse aborto escondida. Muitas das vezes você roubou alguém e você nunca confessou. Você vive, conta pra ninguém que eu tive coragem de um dia roubar alguém. E você vai escondendo. Você adulterou e você nunca confessou isso pro seu marido. E você vai escondendo. Você mente pro seu filho, que não sabe quem é o pai dele, quando você sabe quem é. Só que a sua mágoa, o seu rancor por aquela pessoa que te abandonou, você nunca teve coragem de falar quem é. Você conta uma história totalmente diferente de quem você realmente foi pros seus filhos, agora já adulto. Seus filhos são adultos e não sabem quem você realmente foi, né? Eles não sabem do seu passado, quem você foi, do que você arrependeu. Você esconde muitas coisas. E aí a vida vai passando e você se torna tão aprisionada pelos medos de confessar, mesmo você tendo se arrependido, assim, na verdade nem se arrependido, né? Porque quando você se arrepende, automaticamente o verdadeiro arrependimento faz você enfrentar. Tá entendendo? Quando eu sei que eu realmente me arrependi de um pecado, quando você enfrenta ele, quando você enfrenta as consequências desses atos que você cometeu. Quando você confessa e enfrenta. Quando você só confessa e deixa, mas não enfrenta, você não paga pelas consequências disso aqui, sinto te dizer, você só está alimentando demônios na sua vida. Se eu roubei alguém, eu preciso confessar para essa pessoa que eu roubei ela. Ah, mas eu já me arrependi do que eu fiz, eu nunca mais fiz. Mas você roubou, minha filha. Você roubou essa pessoa. Ela tem o direito de saber que foi roubada. Você precisa confessar pra ela. A não ser que ela tenha morrido, né? Mas enfim. E de preferência, você precisa ressarcir aquilo que você roubou. Você precisa devolver de alguma forma. Se você adulterou, você precisa confessar esse adultério pro seu marido. É direito dele saber que ele foi traído. Se você se prostituiu há muitos anos atrás e o seu marido não sabe disso, ele não sabe do seu passado, que você foi uma prostituta, isso é esconder pecado. Ah, mas foi lá atrás, entendeu? Não tem por que ele saber. Eu me arrependi, hoje eu sou de Jesus. Ele precisa saber. Então, assim, as pessoas elas vão vivendo uma vida querendo construir, na verdade, uma vida em cima de pecado e crendo que Deus está abençoando tudo que ela está fazendo. Não tá. Uma hora, esse alicerce com um toquezinho assim, ó, do Satanás vai cair todo, com permissão do Senhor, para expor o que está escondido, para expor o que está oculto. O Senhor não habita na escuridão. O Senhor não habita em coisas ocultas. O Senhor não abençoa coisas mal resolvidas. Um verdadeiro profeta do Senhor, ele vai dizer para você, calma, não tenha medo de enfrentar isso. Mas ele vai dizer, mas você vai enfrentar. E é você que vai marchar, é você que vai até lá resolver isso. Aí, se o Senhor quiser te livrar, ele irá. E foi o que Jaziel profetizou aqui. Vocês vão marchar, é vocês que vão ao encontro. Não vai esperar eles vir, não. Entende? É você que vai. É vocês que vão. E aí, o Senhor lutará por vocês. E se o Senhor não lutar por mim, meu amor, ele vai te dar um escape. A obediência gera bênção. A obediência gera proteção. Será que vocês conseguem entender isso? A obediência, ela gera livramento. E não é à toa que, mais uma vez, eu vou reafirmar. Josafá, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: creiam no Senhor Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Por que muitas pessoas não têm êxito na vida em nenhuma área? Porque vocês ouvem a vocês mesmas, vive a vida, né? Vive a vida, Deus dará. Tipo assim, é pelo que eu acho, pelo que eu penso. Não interessa se Deus tá indo com você ou não. Você tá indo, entende? Isso que importa, é na força do seu braço. Você não procura
palavras que te confrontem o teu caráter. Não, você vai ouvir David Leonardo, entendeu? É o tipo de pregador que você gosta. Você vai na igreja, você entra, você sai, você não sabe, tipo assim, nada confrontou você. Você não sabe, pelo menos na minha igreja, todas as vezes que eu vou, eu saio muito reflexiva sobre a minha vida. Verdadeiramente, diante de Deus, o meu tio consegue me entristecer todo domingo. Eu não me lembro de ter entrado na minha igreja e ter saído de lá saltitante. Todas as vezes eu saio assim, meu Deus, miserável homem que eu sou. Mas a maioria das pessoas não querem esse sentimento. Elas não querem enfrentar quem elas realmente são. Elas não querem ouvir uma palavra de confronto. Elas querem o tempo todo estar sendo confortadas. Elas querem só a parte de não tenha medo. Elas só querem a parte de o Senhor vai lutar por você, vai lutar a sua guerra por você, sabe? Elas só querem ouvir a parte de que vocês verão o livramento do Senhor. Mas elas não querem a parte de que vai, levanta, enfrenta isso aí. Enfrenta as consequências dos seus atos. Sabe? Vai pedir perdão. Vai se arrepender verdadeiramente. Não, não quer. Vai expor o seu pecado para que você seja curado, sarado. Vai pedir libertação. É isso que liberta. Exposição de pecado. Então, a maioria das pessoas, elas não tem êxito. Não tem êxito na sua vida. Não tem. Porque elas constroem uma vida financeira, um casamento, criação de filhos, ministérios, em cima de pecado oculto. O Senhor vai vir com fogo dele e o que for palha vai queimar. E é isso, deixa eu ir atender, depois eu trago mais devocionais. Fica com Deus.